Olá, nesta videoaula estaremos falando sobre funções trigonométricas inversas. Já fizemos uma caracterização bastante longa das funções trigonométricas, desenvolvemos a ideia de domínio, imagem, já falamos sobre o seu comportamento, a relação que existe entre elas, as questões de redução ao primeiro quadrante. Então agora nós podemos finalmente falar sobre as funções trigonométricas inversas. Como as funções trigonométricas elas se aplicam a arcos, então as funções trigonométricas inversas necessariamente serão arcos. E como nós vimos, essas funções trigonométricas são periódicas e, portanto, elas não são injetoras nem tampouco sobrejetoras. Nós então teremos que fazer uma restrição no domínio e na imagem, de maneira a poder fazer a inversão normalmente. Então vamos começar com as funções seno, depois cosseno e tangente, e faremos isso tudo usando um simulador do GeoGebra, muito interessante, aliás. Então vamos lá, aqui está o simulador. Eu vou então começar com a função seno. Aqui está o desenho da função seno. Vejam que ela não é injetora. Se eu colocar uma reta horizontal aqui, essa reta horizontal vai cruzar em mais de um ponto, e na verdade vai cruzar em infinitos pontos. O domínio dessa função é de menos infinito a mais infinito. A imagem vai de menos 1 a 1. Então, como nós sabemos que nós precisamos de uma função bijetora, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer uma restrição do domínio. E aí eu tenho que fazer a restrição do domínio de maneira a garantir que a função seja injetora, entre outras coisas, claro. Então vejam só, aqui eu não posso escolher para frente de π sobre 2, de 0 a π, por exemplo. Se eu fizer isso, eu vou perder a injetividade. De 0 a menos π, eu também perderia a injetividade. Mas se eu escolher de menos π sobre 2 a π sobre 2, o que vai acontecer? Eu tenho uma função que é só crescente, e portanto ela é injetora. Então, se eu tenho a função seno, eu faço uma restrição do domínio, que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2. Nós já vimos o que significa fazer o cálculo da inversa, né? Nós temos aqui um eixo y igual a x, e nós sabemos que o cálculo da inversa vai ser a rotação dessa função em torno do eixo y igual a x. Então, quando nós pedimos a inversa, o que aparece é isso aqui. Vejam, a inversa, nós sabemos também que o domínio e a imagem são trocados. Então vejam aqui, como o meu domínio vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, é aproximadamente 1,5, a minha imagem vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Como antes a minha imagem ia de menos 1 até mais 1, o meu domínio agora vai de menos 1, que estaria aqui, até 1, que está aqui. Então é assim que eu construo a função inversa da função seno. Vamos agora compreender como eu faço com o cosseno. Veja, agora o cosseno ele tem uma região diferente de injetividade. Se eu pegar essa parte aqui, que é a parte que eu peguei de menos π sobre 2 a π sobre 2 para o seno, eu não vou conseguir injetividade. Então, para que eu consiga essa injetividade, eu posso pegar do zero até o π. Quando eu pego do zero até o π, eu tenho uma função que é sempre decrescente. Então, ela é necessariamente injetiva nesse intervalo, e com restrição do domínio eu consigo então que ela seja sobrejetora. Como é que então fica essa relação? Aqui tem o nosso eixo y igual a x. Para encontrar a inversa, eu tenho que girar essa função em torno do eixo y igual a x. Então, quando eu faço isso aqui, a minha função, vejo que se eu passar por aqui uma reta, esses pontos são pontos que são diametralmente opostos pela reta. Aqui dá para ver,
Fazendo isso, ó, os pontos são pontos diametralmente opostos pela reta y igual a x, tá certo? Esse símbolo aqui também é usado o arco cosseno de x, tá bom? Então, vamos fazer aqui aquela mesma análise. O nosso domínio agora vai de 0 até π. A nossa imagem está vindo, então, de 0 até π, 3,14. O nosso domínio, a nossa imagem original vai de menos 1 até 1. O nosso domínio vai de menos 1 até 1. Então, esse é a característica da função cosseno. Finalmente, vamos analisar a função tangente. A gente sabe que esse é o gráfico da função tangente. Nós aqui, de novo, precisamos fazer uma restrição do domínio, porque, olhem só, aqui o que a gente tem é uma não injetividade. Vejam que a tangente é sobrejetora, sobrejetora, totalmente sobrejetora, e eu tenho simplesmente que fazer uma restrição do domínio. No intervalo de menos π sobre 2 aberto, né? Porque em menos π sobre 2 ela não existe. No intervalo aberto de menos π sobre 2 a π sobre 2, ele é sempre crescente e injetora. Então essa vai ser a minha restrição do domínio. E, claro, eu vou passar uma reta aqui, imaginária, e essa função vai girar em torno desse eixo. Ou, se vocês preferirem, vejam só, o eixo π sobre 2, né? X igual a π sobre 2 é um eixo aqui, e a gente sabe que essa curva tende para infinito em cima desse eixo. Então, vejam, se eu passar um eixo em cima de 1 aqui, o que vai acontecer? π sobre 2, o que vai acontecer? Essa função vai ter um comportamento assintótico assim, né? Ela vai vir por aqui e vai ter um comportamento assintótico assim. Vamos ver se é isso mesmo. Olha só. Então vejam aqui. Aqui nós temos π sobre 2 está mais ou menos por aqui, tá certo? E por aqui assim. E aí o comportamento assintótico é exatamente esse. Aquilo que era o domínio de menos π sobre 2 a π sobre 2 se tornou a imagem, tá certo? Porque ela vai de menos π sobre 2 até π sobre 2, assintoticamente. E aquilo que era imagem, que era de menos infinito a mais infinito, se tornou o domínio, que é de menos infinito a mais infinito na função inversa. Se nós quisermos olhar como funcionam os pontos, aqui nós temos a função y igual a x. Vejam como os pontos se movem em torno da função y igual a x. Ó, essa é a função. Y igual a x está exatamente aqui na mediana entre esses dois pontos. Tá certo? Então, a construção da função inversa segue exatamente aqueles princípios que nós já tínhamos visto anteriormente. Não é necessário fazer nenhuma construção diferente para as funções trigonométricas. Era isso que eu gostaria de mostrar para as funções trigonométricas inversas. Obrigado pelo seu interesse.